de Deus, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Vamos de Bíblia. Me chamo Samuel e venho aqui trazer um texto bíblico, um estudo com dois tópicos, mas muito profundo para a nossa edificação espiritual. O texto base que eu quero fazer leitura é em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 35, que nos fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por tua causa somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, olha aqui que texto maravilhoso, né? Essas palavras é do maior plantador de igreja do Novo Testamento, Paulo, né? Todos nós conhecemos e sabemos o contexto, né, na vida de Paulo, o homem que perseguiu o povo de Deus, mas um dia teve um encontro transformador com Deus e ali aquele homem foi transformado pela presença de Deus, pela palavra do Senhor. Meus irmãos, diante desse texto bíblico, eu quero trazer um tema aos nossos corações. O tema é: quem nos separará do amor de Cristo? E diante desse texto, tem uma rápida e breve introdução. E eu quero fazer menção dessa leitura, dessa introdução, que vai nos falar assim: todos nós, em algum momento de nossa caminhada, enfrentamos adversidades, lutas, tribulações. Não adianta querer fugir. Deixa eu fazer aqui uma pausa. Vamos por partes. Olha o que a introdução nos fala. Todos nós, em algum momento de nossa caminhada, enfrentamos adversidades, lutas, tribulações. Não adianta querer fugir. Quem aqui, né? Quem de nós gosta de enfrentar tribulações? Ninguém, né? Gosta de passar por prova, ninguém gosta de passar por vale. Eu não gosto, né? Mas a palavra de Deus nos afirma, né? E todos estes homens, grandes homens de Deus, os heróis da fé, eles passaram por adversidades na sua caminhada. Até o próprio Cristo passou por luta. Quem dirá nós, né? E tem pessoas que não querem passar pelo vale, tem pessoas que não querem passar pelo processo. Mas para ter vitória é necessário passar por uma guerra, sim ou não? Certo que tem batalhas que muitas das vezes mexem com o nosso psicológico. Queremos ali largar tudo, queremos desfalecer a nossa fé. Mas o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele nos alerta, né, que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu. Como pode ter bom ânimo na aflição? Paulo também já falou, né, que regozijai-vos nas aflições, né? Porque existem pessoas que só querem se alegrar, só querem se regozijar quando tudo está bem, né? Quando tudo está favorável na sua vida. Mas Deus requer de nós também pessoas que possamos adorar Ele tanto na abundância como também na escassez, né? Ah, mas eu estou passando por prova, estou passando por luta, eu pensei que aceitar Jesus, a minha vida ia ser o mar de rosa. Quem te ensinou isso para você, você está enganado, porque o Evangelho é o Evangelho de porta estreita. Esse Evangelho que agora não é, agora é só vitória, agora a minha vida vai ser o mar de rosa, não. Enquanto você estiver nesta terra, você que é cristão genuíno, vai existir prova na minha e na tua vida. Quem lembra que quando os discípulos estavam no barco, Jesus está dormindo, os discípulos estão ali apavorados, porque o barco está a ponto de afundar, e eles vão ali acordar Jesus, e Jesus vai acalmar a tempestade, vai acalmar o vento, tudo vai normalizar, e os discípulos vão ficar apavorados, e Jesus vai dizer: homens de pequena fé, né? Perceba que a nossa vida, que Jesus é o nosso barco, não significa que não vai existir tempestade. Vai existir tempestade, mas a diferença é que as tempestades vêm, mas o nosso barco, o meu e o teu barco, que Jesus está dentro, ele não vai afundar. Deus vai mandar um escape. Deus,
Ele vai pegar pelas nossas mãos e derramar da sua graça, da sua misericórdia. Deus não vai deixar o seu filho perder ali. Deus não vai deixar o seu filho perecer, né? Então, no meio dessa dificuldade que você está enfrentando, saiba que você não passa ela só. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos prosseguir aqui na leitura da introdução. Problemas fazem parte da vida do ser humano. Uns encaram mais, outros menos. Mesmo assim, todos, mais cedo ou mais tarde, terão de passar pela prova. Mas por que acontecem tantas dificuldades na vida dos cristãos? Olha só, não pense que é porque o Senhor é um tirano e alegre-se com o sofrimento do seu povo. Na verdade, Ele permite as lutas, para que, entre outras coisas, tenhamos mais fé, esperança, paciência, experiência, cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo, sejamos aperfeiçoados espiritualmente e possamos ajudar outros que se encontrem em dificuldades semelhantes. Olha só, meus irmãos, então na luta que nós enfrentamos, tudo tem um processo, né? Tem aprendizado, né? E o texto, né, aqui na introdução vai dizer que é para nós aprendermos, né, lá na frente ajudar outras pessoas que se encontram em dificuldades semelhantes. Vamos dar aqui um exemplo bíblico, né? Uma pessoa teve um relacionamento, né, onde o relacionamento ali teve um relacionamento conturbado, muita briga, muitas diversas, e ali, com o passar do tempo, Deus foi lapidando um casal, né, e ali Deus renovou aquela aliança. Hoje aquele casal vive uma vida plena em Deus, né, tanto espiritualmente como no seu casamento, né, e vai existir pessoas que lá na frente vão enfrentar as mesmas batalhas, as mesmas guerras que aquele casal enfrentou. E como aquela pessoa passou pelaquela experiência, já sabe como é, ela vai ser de ajuda para aquela pessoa que está passando pelo mesmo problema que ela passou antigamente. Então, tudo tem um aprendizado, meus irmãos, né? Nós não entendemos muitas das vezes por que passamos por tanta guerra, por que passamos por tanta prova. Senhor, por que tanta guerra, tanta prova, uma prova que não acaba, mas lá na frente tudo vai fazer sentido, né? Para Deus é como se fosse um quebra-cabeça, nós não entendemos, mas tudo faz sentido e cai as escamas dos nossos olhos, nós ficamos, então era por isso que eu estava passando por tal adversidade, então é por isso que eu estava passando por tal... Porque lá na frente Deus vai nos mostrar algo. Porque, meus irmãos, eu aprendi, Deus ele não desperdiça sofrimento na vida de um filho, né? Deus não dá algo que nós não podemos suportar. Então tudo tem um processo, tudo tem um aprendizado com Cristo. E o primeiro ponto que eu quero trazer desse estudo bíblico é por que enfrentamos adversidades. Os problemas fazem parte da vida e com eles cresçamos e tornamos-se pessoas melhores. Se você não entende por que está passando por tantas lutas, lembre-se de que muitas vezes Ele permite que passemos situações adversas para que nossa fé e confiança nele seja provadas e chegamos vitoriosos do outro lado. Atente para as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:28 que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para Deus, as tribulações e as adversidades são ferramentas de trabalho, porque ninguém amadurece sorrindo. Olha só, meus irmãos, que aplicação. Para Deus, né? Para Deus, as adversidades são ferramentas de trabalho. Então, o que é tristeza, desânimo, solidão para conosco, para Deus ali é só uma ferramenta. Deus está só nos lapidando, né? Porque ninguém vai amadurecer sorrindo. Ninguém cresce sorrindo, né? O amadurecimento muitas das vezes é gerado na dor, né? Muitas das vezes Deus ele permite espinhos na nossa carne. Deus permite uma penina ali que confrontava Ana dia por dia. Por quê? Porque nós temos que estar na dependência de Deus, né? Nós, dia após dia, temos que estar totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. A gente não podemos esquecer da onde Deus nos tirou, né? A gente não podemos ficar no acomodismo, né?
A gente não podemos ficar ali numa vida monótona, né? Não dependo mais do Espírito Santo. Eu sei me virar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Como eu sempre digo, né? O homem ele pode ter o melhor sermão, a mulher pode louvar bem, mas se ela e ele não reconhecer que são dependentes do Espírito Santo, nada flui, meus irmãos. Por quê? Porque Deus ele sonda os nossos corações. Deus nos conhece mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Por quê? Porque Deus, quando ele começa a ver a intenção do nosso coração, que quando a gente descansamos e fazemos a obra relaxadamente, não buscamos mais como buscamos antes, não lemos mais a palavra como lemos antes, não entramos mais em propósito como entramos antes, Deus vai requerer de nós acochar o parafuso, vai colocar uma penina. Para quê? Para lembrarmos que nós temos um Deus e somos totalmente dependentes da sua graça. Quem lembra de Paulo, mesmo Paulo lá em 2 Coríntios, ele vai orar a Deus para que Deus tirasse o espinho da sua carne. O que Deus fala? Por 3 vezes a oração de Paulo foi negada. Paulo está: Senhor, tire de mim esse espinho. Mas Deus não tirou o espinho, Deus deu graça para Paulo suportar. Então, se não tiver o espinho na nossa carne, nós esquecemos de Deus. Se não tiver o espinho todos os dias nos confrontando, não tiver uma penina, nós se esquecemos de Deus. Existem pessoas que só buscam a Deus quando está passando por algum problema familiar, na sua vida espiritual, financeira. E aquela pessoa vai buscar a Deus, está em todos os trabalhos da igreja, está em oração, mas quando Deus tira aquela prova, derrama da sua graça, sustenta aquela pessoa, muitas das vezes essas pessoas se esquecem de Deus, se esquecem do abençoador. O povo quer bênção, mas não quer o abençoador. Então, Deus requer de nós pessoas fiéis, tanto no pouco como no muito, né? E você vai crescer espiritualmente, você vai criar raiz, né? Você não vai ser aquele crente que por qualquer vendaval, por qualquer adversidade, qualquer luta, afasta você da presença de Deus, né? Porque Jesus vai dizer que todo aquele que está alicerçado, né, firme na rocha, ele não vai desfalecer. O vento vai bater de um lado, vai bater do outro, ele vai bambear que nem uma palmeira, mas ele não vai cair porque ele tem raiz. O crente, quando tem raiz, ele não cai por qualquer vendaval, né? Ele não cai por qualquer tribulações. Quando chega uma pequena prova, tem pessoas que já não querem mais seguir a Deus, tem pessoas que já não querem mais estar firme na presença do Senhor. Deus requer de nós pessoas que possamos amadurecer no meio do sofrimento, no meio da guerra, possamos ser crentes de verdade, né? Porque a maior evidência de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo não é chegar na igreja, falar em línguas estranhas, pular em reteté, isso é bom, mas a primeira característica de uma pessoa quando vier a prova, quando vier os dias maus, né? Quando vier porta fechada, aí você tem que estar fielmente em Cristo Jesus, né? A maior prova disso é Jó, né? A Bíblia diz que Satanás foi até a reunião que estava acontecendo no céu e Deus pergunta: de onde tu vem, Satanás? Eu venho por andar e rodear a terra, né? E Deus ali vai dar testemunho de Jó, meus irmãos. Imagina Deus dando testemunho de você, né? Quando nós escutamos algum testemunho, né, sobre a nossa vida, do nosso pastor, da nossa liderança, nós ficamos alegres, né? Quem não gosta, né, de ser elogiados, né? E Deus ali vai dar o próprio testemunho de Jó. Deus vai testemunhar de Jó: olha, meu servo Jó ele me adora. Aí Satanás pensou que Jó adorava a Deus por o que Deus dava para ele, mas não. Mas Jó adorava a Deus não porque Deus dava para ele, é porque ele sabia a sua identidade que estava em Cristo, né? Não era pelas coisas, mas Deus sabia plenitude, né, do caráter de Jó, né? Então, o que é que Deus faz, né? Deus coloca Jó em prova, né? Deus dá a ordenança: vai lá, toca tudo que ele tem, mas só não vou deixar tu tocar nele. E Satanás vai tirar, Jó vai perder os filhos, Jó vai perder a sua riqueza, mas o que me chama a atenção é que Jó vai permanecer firme nos pés do Senhor. Jó não vai abandonar o barco, Jó não vai blasfemar contra Deus, né? Ele vai permanecer firme. Nu vim, nu voltarei.
E tudo que eu tenho seja da vontade do Senhor, né? Então, que a nossa fé possa estar firmada, meus irmãos, não aquilo que Deus nos dá, mas aquilo que Deus é para conosco. E você vai crescer, você não cresce, como eu falei, não vai crescer sorrindo, né? O crescimento é gerado na dor mesmo, na olaria do Senhor. Só que a diferença que quando nós estávamos no mundo, quando nós estamos na presença do Senhor, é diferente. Por quê? Porque quando você está na olaria de Deus, né? O oleiro, quando o vaso se quebra, ele não joga o vaso fora, ele não descarta o vaso. O que ele faz? Ele refaz o vaso mais uma vez, né? Nós, quando estávamos no mundo, perdidos, desgarrados, Satanás usava nós como os brinquedos, né? Como os marionetes, né? Usava e descartava, mas Deus não. Deus ele veio resgatar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Amém, meus irmãos? Vamos para o segundo ponto, e aqui eu finalizo. As lutas servem para aperfeiçoar-nos. Não pense que as adversidades servem apenas para o sofrimento, ou que Deus é um tirano que deseja vê-lo padecer. É claro que as aflições acontecem com a permissão do Senhor e com o propósito definido por Ele. Exemplo Jó. Mas os que sofrem, Ele os livra ao meio do sofrimento e situação e lhe fala: não se engane, a vida cristã tem um momento muito difícil. Paulo foi um especialista em tribulação. Ele chegou a descrever algumas delas. Olha só, em 2 Coríntios 11, 23 e 27, Paulo, quando defendia o seu apostolado, ele vai dizer: são ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. Meu Deus, meus irmãos. Menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos das minhas nações, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, e em perigo no mar, e em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Meus irmãos, olha tanta dificuldade que Paulo passou, meus irmãos. Levou açoite, teve naufrágio. E nós, quando passamos por uma dificuldadezinha, nós já quer largar tudo. Imagina passar o que esses homens passaram na Bíblia. O que nós passamos hoje, meus irmãos, não tem nem 2% de comparação com o que esses homens sofreram. Imagina você, o próprio apóstolo Paulo, sabendo que vai ter a sua cabeça degolada, decapitada. Ele diz em 2 Timóteo, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas mesmo assim não negou o evangelho, foi fiel até o fim. Paulo foi caluniado, traído, rejeitado, perseguido, açoitado, preso, passou fome, frio, sofreu naufrágio, enfrentou muitas tribulações, mas manteve-se firme na fé. Ele confiava no Senhor e sabia que em cada angústia, porque passava, havia um propósito de Deus para a sua vida. As adversidades, as lutas, as batalhas proporcionam alguns benefícios, ensinamentos para os cristãos. Paulo sabia disso. Pelo menos 3 coisas estão sendo produzidas com a tribulação. Olha só, meus irmãos. A paciência, a experiência e a esperança. Em Romanos 5, 3, 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. A experiência gerada pelas lutas faz com que passamos a enxergar a vida de outra maneira. Ficamos mais benevolentes e empáticos em relação ao próximo. Em Gênesis 37:41, José, antes de ser exaltado no Egito, foi enganado pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado, preso, esquecido pelos homens. Mas um dia Deus fez com que seu servo fosse lembrado, e este foi elevado a um cargo de governador do Egito, a maior potência política, econômica e cultural da época. Isto garantiu a sobrevivência do povo de Deus ao longo dos 430 anos em que permaneceu ali. Como ele e vários outros cristãos, passa por adversidades, mas vence para a glória de Deus. E a sua experiência é a de outros irmãos, resulta em uma esperança para todos. Os membros do corpo de Cristo faz com que creamos que, sendo Deus o mesmo, assim como ele agiu no passado, agirá novamente ao favor e venceremos por Cristo. Meus irmãos, eu li sobre José, não foi isso na introdução? E antes de José ser exaltado como governador do Egito, José passou por vários cenários a qual eu creio que nós não queremos passar, né? Porque quem quer ser traído pela sua própria família, né? Quem quer ser rejeitado, menosprezado pelos seus irmãos, né? O desprezo, né, é uma coisa muito forte nos nossos corações. Quem já foi desprezado é uma coisa que se sente, né, algo que você não consegue descrever, né? Só aquela pessoa que está passando por aquele processo sabe o peso, né? Sabe o que ele carrega. E José não é diferente de Davi, né? Davi também foi menosprezado, foi esquecido. Mas se o Pai da Terra te esqueceu, Deus, o Pai Celestial, não te esquece, né? Não se esqueceu de você. E José ali passou por várias etapas, né? Antes de ser exaltado como governador. Mas lá na frente, tudo que José enfrentou, jogado na cova, foi vendido, foi para a casa de Potifar, foi caluniado, né? Foi difamado ali, foi preso, né? Injustamente, até chegar aonde Deus queria chegar. Mas não foi da noite para o dia, né? Existiu um período longo, né, na vida de José. E Deus exaltou José, né, de uma forma tremenda, né? E o maior propósito na vida de Deus não era engrandecer José, mas era lá na frente José alimentar e sustentar a sua família. É muito linda, é muito forte a história de José. Então, todas as lutas, todas as dificuldades que nós enfrentamos têm um propósito na nossa vida. Nada é em vão. E essa é a palavra de Deus ao meu, teu coração. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui de estudos bíblicos. Vai ter mais vídeos como esse. Se você gostou, curte, comente, compartilhe. E se inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.